noite pra quem tá na noite, bom dia pra quem tá no dia. É muito bom estar aqui com vocês, muito bom. Mas tem algumas coisas que é bom esclarecer pra que a gente não tenha problemas. Eu vim aqui dar minha contribuição. Todo guia que tá baixando nesse trabalho tá fazendo isso, dando a sua contribuição. Eu não vim trazer, defender nenhuma verdade. Nem eu, nem qualquer guia que baixar nesse trabalho vem com essa intenção. Eu não vou acrescentar, eu não vou tirar daquilo que você sabe. Nada. Isso é com você. Se naquilo que eu tiver aqui dizendo pra você, alguma coisa servir, você acrescenta. Se não prestar, você tira. No trabalho anterior, senhor Baiano Calunga esteve aqui, abriu o trabalho. A proposta é você entender ou é dar. Mas é bom que eu esclareça mais uma coisa. O que eu falar sobre Eledar, assim como os guias que vão estar aqui, é aquilo que eu convivo. Então, nós vamos falar da nossa vivência. Aquilo que diferente foi, cabe a você discernir, não é? Então isso é muito importante. Pode-se até dizer que o propósito maior, primeiro, a meta, o objetivo de todo esse trabalho é fazer com que você possa discernir, não é? Esse é o problema. Então, é dito, e a verdade vos libertará. Eu digo o seguinte, a verdade está em todo lugar. O que não falta é evidência da verdade. Verdade é como luz. O problema não é a verdade. Então, toda essa corrida, todo esse falatório em torno da verdade, a verdade não precisa perseguir ninguém. A verdade em si só é luz. Então, qual é o problema? O problema é que fala-se de uma verdade no qual a maioria das pessoas não estão interessadas. Assim, dá até para fazer uma comparação aqui, para que a gente entenda bem firme, tanto os problemas como a solução, não é? O veneno e o remédio, que bem claro. A mesma coisa que fizeram com Deus, hoje está se fazendo com a verdade. O que está acontecendo com Deus hoje? É o teu Deus. É o Deus dentro das tuas conveniências, teu interesse. É o teu Deus. Não é o Deus que eu vou mencionar aqui. Porque esse Deus é de todos, para todos. E está em tudo. Então, quando você pensar nesse Deus, antes lembra que Ele está em tudo. Em tudo é tudo mesmo. Em você, no teu semelhante, ao teu redor. Então, quando você pensar em dizer qualquer coisa em relação a esse Deus, lembra que você vai estar falando de tudo. Então, quando você discriminar, quando você julgar, quando você gerar qualquer tipo de prejuízo, quando você mentir, enfim, você já entendeu. Você está fazendo isso contra esse Deus. Muito bem. Não me fale de amor sem amor. Falácia, hipocrisia, tudo isso tá na boca. Atitude, vivência, isso me interessa. Não é o que você vai dizer, que faz, pretende fazer, que fez. Não. É o que você está fazendo agora. Então a proposta, ela começa nesse momento. É agora. O senhor Baiano Calunga esteve aqui e ele disse que você se fechou num quartinho aí dentro de você mesmo. É ali que você está vivendo. É a mais pura verdade. Se você estiver disposto a sair desse quartinho, então você tem que estar disposto a se separar do orgulho e do egoísmo. Nós vamos falar sobre o sagrado. Eledar, você vai ouvir falar de muitas forma que Ele dá para nós. Não é só criação, é muito mais que isso. É a criatura no meio onde ela é criada. Então, o Eledar tem que ser algo que te leve ao encontro consigo mesmo, num primeiro passo. E num segundo, te abra os olhos a tudo aquilo que está ao teu redor. E finalmente te faça compreender que uma coisa e a outra não se separam. Se nós estivermos falando do mesmo Deus, você precisa entender isso. Muito bem. As chaves propostas pelo senhor Baiano Calunga, se você não ouviu ele dizendo isso, eu vou repetir. A princípio, mergulhar no Eledar é um comprometimento muito grande. Porque você está buscando um despertar, em primeiro lugar, como ele diz, um despertar que vai te levar a uma consciência muito maior. Isso é verdade. E aí começa o seu comprometimento
com a tua responsabilidade, com aquilo que você vai fazer. E em quarto, dentro desse comprometimento consigo mesmo e com tudo que está ao teu redor, o de dividir, compartilhar. Fora disso, você vai estar falando de um Eledá diferente daquele que eu conheço. Esse não me interessa. Se você estiver interessado nesse que eu vou te propor, começa a partir daí. E esse é o maior problema. Você ouviu? Pedis e obtereis. Batei e abriste-vos-á. Buscai e acharei. Isso você ouviu. Mas o que é e no que é que você se prendeu? No pedis e obtereis. Então você só quer, não é? Muito bem. O Eledá não começa. O Eledá começa no buscai e acharei. No batei e abriste-vos. Merecimento, comprometimento com aquilo que é sagrado. Então, eu disse que é a criatura despertando no meio em que ela é criada. Vamos começar por aí. A primeira coisa que você tem que entender é que não existe vida sem propósito. Esse propósito você pode entender como destino. Então, se você não entender isso, também você não vai aproveitar nada. Quando você entende isso, você vai entender a importância da sua existência. E começa a partir daí, através da oralidade. O que eu vou dizer aqui já foi dito, mas qual que é o problema? Os antigos, aqueles que no passado transmitiram, falando, vivenciavam. No que vivenciava e sobre o que vivenciava, falava. Isso é oralidade. Hoje é diferente. Hoje fala-se muito, sem comprometimento nenhum. Não é assim? Hoje é disputa para ver quem sabe mais. Por trás de tudo isso existe interesse, melindre, mentira, falsidade e tudo aquilo que vocês conhecem. Então, a partir de agora, esse sagrado, ele precisa ser resgatado. Todo aquele que tiver interesse vai encontrar. Mas a chave são essas. Pegar um caminho e trilhar por ele. Os antigos assentavam algo que você já deve ter ouvido falar, Igibadô, cabaça da existência. O que é que representa esse Igibadô? Representa o começo. É por aí que você tem que começar. Por quê? A parte de cima vai representar um pai criador. Entenda isso. E a parte de baixo é uma cabaça, então representando uma mãe. Então um pai ancestral, uma mãe ancestral. Pai Olorum e mãe Olocum. Iba babá Olorum, Mudjuba, o. Iba Yami, Agba, Olocum, Maferefum Olocum, Mudjuba, o. Nessa atitude de respeito, saudando esse pai vitalizador, aquele que, então, através do seu sêmen, deu, ofereceu a condição para que a vida existisse. E o útero genitor da mãe, geradora de toda a vida, então agora vai gerar. Mas para isso, para que isso aconteça, esses dois lados, essas duas partes precisam ser unidas. Essa união, ela é feita por Orixá Exu. Claro, é Orixá Exu. Mudjuba. Então, Orixá Exu é o pai que liga esses dois extremos. Mas entenda bem isso. É o pai da coesão, do equilíbrio, do que está em cima, do que está embaixo, à direita, à esquerda. Luz, trevas, sagrado, profano. Ele é o provedor do equilíbrio. Pode, a princípio, não te fazer muito sentido. Mas eu garanto para você que se você não começar agradecendo a tua própria existência, a consciência de que você existe por um propósito, de que você tem um destino, e esse é sagrado. Se você não aprender a se curvar, se redimir diante a esses pais ancestrais, se você não tiver isso, não num gesto formal, um ritual assimilado, nada disso. Esse momento de louvor,
de agradecimento, de comprometimento com a própria realidade, com a própria existência, com o teu propósito. Se você não entender isso, não adianta prosseguir. Agora, se você entendeu isso, nós vamos avançar. Então tudo vai começar a partir de agora, porque agora você está existindo, você tem um propósito, você tem um destino e, obviamente, os teus caminhos vão cruzar com tudo que existe. Então, no ponto central do Eledá, imagina uma cruz. A partir desse ponto central é que você vai, lembra? Primeiro, despertar. Então é a partir desse ponto central que você vai despertar para a realidade da vida, da existência e da coexistência. É aí que começam os caminhos. E aí também que começa a escolha. Porque embora você foi criado com um destino, não existe obrigatoriedade para seguir nessa direção ou naquela. Ninguém vai te empurrar, ninguém vai te puxar. Entenda aí, tudo começa na tua escolha. E tudo advém disso. É por isso, de forma tão simples, que agora você já vai entender. Não existe vítima. Você jamais vai ser uma vítima, não da vida. A única forma de você ser vítima é vítima das tuas escolhas. Disso você é vítima. Você colhe aquilo que você semeia. Não culpe ninguém por isso. Muito bem. Então, no segundo passo, a consciência. Você jamais conseguiria isso sozinho. Você acabou de se criar. Você está num berço. Como qualquer criança, você vai precisar dos teus pais, não é? Então aí começam os orixás, pais, mães. Porém, antes mesmo dos teus pais, os orixás, existe algo presente em toda criatura. Não importa aonde você esteja, toda criatura criada é da mesma forma. Então você vai ter, a partir desse pai ancestral e dessa mãe ancestral, você vai ter um berço. Vamos entender assim. Esse berço ele pode ser melhor compreendido da seguinte maneira. É uma trindade. Você, o seu Bará e o seu Ori. Você acabou de ser criado. Você tem que fazer escolhas. Você tem um destino, você tem um propósito. Os pais, você vai precisar de uma luz que guie. Não arrasta, não empurra. Mostra o caminho. Essa luz é o teu Ori. Essa luz vem do Orixé, da divindade maior, Orixé. E ela vai estar, então, na tua cabeça, por assim dizer. Porém, você vai precisar de força, de ajuda, proteção, respaldo. Não estou querendo dizer te carregar no colo. Ajuda e proteção. Essa ajuda e essa proteção, ela vai ser dada pelo seu Bará. Então agora nós já conhecemos a trindade inicial. Você, o seu Bará e o seu Ori. Então você vai dizer: Iba, Orimio, Mujubá. Iba, Baramio, Mujubá. Eu te saldo, meu Bará. Eu te saldo, meu Ori. Vos reconheço. E a partir daí, agora você vai conhecer mais 2 orixás. Baba Olodumare, Kabiesi. Baba Orumilá, Kabiesi, Baba Orumi, Mojubaú. Quem são esses 2 orixás? Olodumare é o pai criador, mas é o pai criador no meio, em que agora você vai se encontrar. Enquanto nós estávamos falando da criação, nós estávamos falando do princípio da tua existência. A partir do momento que você vai existir, coexistir. Mas agora você precisa se manifestar. Então, Baba Olodumare vai criar para você, em você, os meios pelos quais você vai poder se manifestar. E Baba Orumilá, conhecedor do propósito da sua existência, do seu destino, vai criar os caminhos. Mas a escolha sempre vai ser sua. Até agora eu disse pouco, bem pouco mesmo. Mas nesse pouco você pode compreender tudo, desde que você se conserve dentro das condições que te abriram as portas para que você despertasse
nessa consciência. Muito bem. A partir daí, existe um caminho para que você entenda agora todos os recursos, um manancial de recursos imenso. Infelizmente, a maioria das pessoas não aproveita desses. É por isso que o homem vive na miséria. É por isso que o homem conhece o infortúnio, as tristezas, as angústias, as decepções. É por isso que existem os tombos, as cobranças. É por isso que o homem é infeliz. Porque nesse caminho que se abre entre verdade, comprometimento, vivência, o homem prefere o egoísmo, se isolar, se fechar. Então, entre esses dois caminhos, o propósito de todo esse trabalho é que você entenda que se você está na ignorância, é porque foi a sua escolha. Se você está vivendo uma vida miserável, se você vive angustiado, infeliz, vazio, mas ainda persistindo num caminho ilusório de aparências, de fuga, de medos, bom, a escolha é sua. Hoje, o que eu tinha para falar é isso. Tem muito mais, nós só estamos começando. Mas que esse seja um bom começo, que haja um despertar para uma realidade comprometedora. Entenda isso. Comprometimento com aquilo que você vai entender, vai abrir portas para você continuar ou portas vão se fechar. Dessa forma você continua no seu mundinho, fechado, solitário, infeliz. A escolha é sua. Moça, eu agradeço a sua atenção, a sua disposição, o seu comprometimento e convido vocês todos a fazerem a mesma coisa. Me despeço de todos, peço licença aos guias na direita e na esquerda, peço licença ao mais alto, deixando vocês aqui e me comprometendo a voltar no momento em que me for então permitido.